A chuva fina caía sobre as ruas de terra batida de Vila das Pedras, um lugarejo esquecido no interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia se arrastar como o riacho que cortava a praça central. Era fim de tarde, e o céu cinzento tingia tudo de um tom melancólico, como se o mundo inteiro estivesse de luto por segredos não contados. As casas de tijolo aparente, com telhados de zinco enferrujado, se aglomeravam ao redor da igrejinha branca, e o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma úmido da terra molhada. Ali, na periferia da vida agitada das cidades grandes, as pessoas viviam de plantações de milho e criação de gado, trocando histórias no armazém do seu Zé, onde o rádio chiava notícias do mundo lá fora. Lucas Andrade, ou pelo menos era assim que se apresentava agora, desceu do ônibus empoeirado na rodoviária improvisada, uma parada de concreto rachado à beira da estrada principal. Ele carregava uma mochila surrada nas costas e uma mala velha na mão, vestindo jeans desbotado e uma jaqueta de couro que já vira dias melhores. Aos 35 anos, com ombros largos e uma cicatriz fina, cortando a sobrancelha esquerda, Lucas parecia apenas mais um forasteiro em busca de trabalho. Mas seus olhos castanhos, afiados como os de um falcão, varriam o ambiente com precisão treinada. Ele havia aprendido a se misturar, a apagar rastros, o cheiro, como chamavam no quartel, aquela assinatura invisível que delatava um agente em campo. Anos na Força Especial do Exército o ensinaram isso: ocultar o rastro, viver nas sombras para proteger o que importava. Ele caminhou pela rua principal, os pés afundando levemente na lama, ignorando os olhares curiosos das donas de casa que varriam as calçadas. Vila das Pedras não recebia muitos visitantes. Era um lugar onde as famílias se conheciam há gerações, e um estranho chamava a atenção como uma mosca em leite. Lucas parou na pensão da Dona Rosa, uma construção de 2 andares com varanda florida, onde o letreiro desbotado prometia quartos limpos e café da manhã incluso. Bateu na porta de madeira e uma mulher de meia idade, com avental florido e cabelos presos em coque, atendeu com um sorriso desconfiado. "Bom dia, senhor. Procurando quarto?" perguntou ela, limpando as mãos no pano de prato. "Sim, senhora. Por uns dias, talvez mais. Sou o pedreiro. Vim ver se tem serviço por aqui", respondeu Lucas com sotaque neutro, sem o mineirês carregado que ecoava ao redor. Ele havia praticado isso no espelho do quartel, soar comum, inofensivo. Dona Rosa o mediu de cima a baixo, mas o cansaço nos olhos dele a convenceu. "Pode entrar. 10 reais por dia com café, nada de bagunça, hein?" O quarto era simples. Cama de solteiro com lençol remendado, uma cômoda rangente e uma janela que dava para o quintal, onde galinhas ciscavam. Lucas trancou a porta e se sentou na beira da cama, tirando da mochila um envelope amassado. Dentro, uma foto de uma jovem de uns 20 anos, com cabelos pretos ondulados e um sorriso tímido. Ana Clara Oliveira, a futura rainha, como o comando a chamava em código. Não era uma monarca de contos de fadas, mas herdeira de um império, filha única do dono da maior rede de fazendas de café do estado, um homem que acabara de ser assassinado em circunstâncias suspeitas, deixando para trás dívidas, rivais e uma fortuna em disputa. Ana Clara havia fugido para a Vila das Pedras, o único lugar onde sua mãe, uma mineira de nascença, passara a infância. E Lucas era o alfa da operação, o líder invisível, designado para protegê-la sem ser visto, sem interferir, apenas garantindo que ela sobrevivesse até o julgamento que exporia os culpados. Ele guardou a foto e saiu para explorar a vila. O sol poente rompia as nuvens, lançando raios dourados sobre os campos ondulantes. Caminhou até a praça, onde crianças jogavam futebol com uma bola murcha e velhos jogavam dominó no banco de madeira. Foi ali que a viu pela primeira vez. Ana Clara sentada em um banco sob a mangueira centenária, folheando um livro velho. Ela usava um vestido simples de algodão, os pés descalços balançando, e o vento bagunçava seus cabelos. Parecia uma garota comum, talvez uma estudante local, mas Lucas notou a tensão em seus ombros, o jeito como seus olhos se desviavam para as sombras. Ela estava assustada, isolada, fingindo normalidade em um lugar que não era seu. "Ei, moça,
Esse banco tá ocupado? Perguntou um rapaz da vila, aproximando-se com um sorriso largo. Era Pedro, o filho do ferreiro, conhecido por seu jeito galanteador. Ana Clara ergueu o olhar, forçando um sorriso. Não, pode sentar. Só tô lendo um pouco. Pedro se acomodou, inclinando-se um pouco perto demais. Livro? Aqui na vila a gente lê mais o jornal do seu Zé. Você é nova por aqui, né? De onde veio? Ela hesitou, o coração acelerando. Havia ensaiado respostas. Era prima de uma tia distante, viera passar férias. Mas as palavras travaram na garganta. De Belo Horizonte. Família. Complicada. Pedro riu, tocando o braço dela de leve. Complicada? Aqui é tudo simples. Se quiser te mostro o rio amanhã, tem um lugar bonito para nadar. Ana Clara recuou sutilmente, o estômago embrulhado. Não era só o toque, era o medo de que qualquer conversa a expusesse. Seus tios, os mesmos que tramavam pela herança, já haviam mandado olheiros. Ela sentia isso nos ossos, a solidão de quem carrega um peso invisível. Do outro lado da praça, encostado em uma árvore, Lucas observava tudo. Ele não se aproximaria ainda. Sua missão era vigiar, não se envolver. Mas viu o desconforto dela, a forma como ela apertava o livro contra o peito. Fique firme, pensou, enquanto o crepúsculo caía. A vila parecia pacífica, mas ele sabia que perigos se escondiam em rotinas cotidianas. Um vizinho tagarela, um forasteiro como ele próprio. Para ocultar seu cheiro, sua presença, sua identidade, Lucas planejava trabalhar no armazém, ganhar confiança devagar. Proteger a futura rainha significava se tornar parte do tecido da vila, sem rasgá-lo. Naquela noite, deitado na cama da pensão, com o som da chuva batendo no zinco, Lucas repassou o plano. Amanhã, ele começaria. Uma conversa casual com Dona Rosa, um emprego no armazém. Olho sempre em Ana Clara. Mas o sono veio inquieto, assombrado pela memória do atentado contra o pai dela. Tiros na estrada, sangue no asfalto. Ele havia falhado em proteger o homem. Não falharia com a filha. Vila das Pedras seria seu disfarce, seu escudo. E ali, entre humanos comuns, ele viveria para salvá-la, invisível como a névoa da manhã. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido, filtrando pelas nuvens remendadas do céu mineiro, transformando a lama das ruas em poças espelhadas que refletiam as fachadas das casas. O ar carregava o perfume de eucaliptos, misturado ao cheiro de pão assando nas padarias improvisadas, e o canto dos galos ecoava como um alarme natural para os moradores de Vila das Pedras. Lucas acordou cedo, o corpo ainda rígido da viagem, mas a mente afiada como sempre. Ele vestiu a camisa xadrez velha que trouxera na mala, calçou as botas gastas e desceu as escadas rangentes da pensão, onde Dona Rosa já preparava o café na cozinha aberta. Bom dia, Sr. Lucas. Dormiu bem? Perguntou ela, servindo uma caneca fumegante de café preto, forte como o costume da região. Como uma pedra, Dona Rosa. Esse café aí é que é bom de verdade, respondeu ele, sentando-se à mesa de fórmica e pegando um pedaço de pão de queijo quentinho. Ele comeu devagar, observando a rotina da mulher. O jeito como ela mexia o fogão a lenha, murmurando uma reza baixa para São Benedito. Era assim que se construía confiança. Conversas leves, elogios sinceros, nada que cheirasse a forasteiro intrometido. Enquanto mastigava, Lucas sondou o terreno. E aí, tem serviço por aqui para um pedreiro? Tô precisando me virar uns trocados. Dona Rosa limpou as mãos no avental, inclinando a cabeça pensativa. Tem sim, no armazém do seu Zé. Ele tá reformando o telhado, que tá caindo aos pedaços com essas chuvas. Fala que eu mandei, que ele te contrata na hora. Mas ó, o Zé é bom homem, mas exigente. Nada de preguiça. Lucas assentiu, terminando o café com um gole. Obrigado pela dica. Vou dar uma passada lá agora. Ele se levantou, deixando uma nota na mesa como pagamento adiantado, e saiu para a rua, onde o movimento começava a ganhar vida. Mulheres carregavam cestas de verduras para o mercado improvisado na praça, e homens em caminhonetes velhas partiam para os campos de milho. Ele caminhou com passos firmes, mas não apressados, memorizando rostos e rotas. A vendinha na esquina,
o bar do finado Tonho com suas cadeiras de plástico na calçada, o caminho sinuoso até o armazém, à beira do riacho. O armazém de seu Zé era um galpão amplo de madeira e telhas de amianto, repleto de sacos de farinha, ferramentas enferrujadas e latas de óleo. O ar lá dentro era denso, com o odor de grãos e tabaco mascado. Seu Zé, um homem de uns 60 anos, barba rala e chapéu de palha amassado, estava medindo milho quando Lucas entrou. "Bom dia. Dona Rosa disse que o senhor precisa de mão para a reforma", disse Lucas, estendendo a mão calejada. Seu Zé apertou-a com força, os olhos semicerrados avaliando o estranho. "É, precisa. Telhado tá furado que nem queijo suíço. Você manja de alvenaria?" "Manjo sim. Fiz uns trabalhos em BH, telhados, paredes, o que for. Posso começar hoje?" Lucas manteve o tom casual, mas notou o relógio na parede, marcando o horário exato em que Ana Clara costumava passar pela praça, segundo suas observações da véspera. O ferreiro resmungou coçando o queixo. "Tá bom. R$ 10 por dia, mais almoço. Mas se não der conta, rua." Ele apontou para uma escada bamba no canto. "Começa subindo lá e consertando as goteiras. Ferramentas ali." Lucas subiu ao telhado com agilidade, o sol batendo nas costas enquanto martelava pregos e selava frestas com massa de cimento. De cima, tinha uma vista privilegiada da vila. O riacho serpenteando como uma veia azulada, as plantações se estendendo até o horizonte montanhoso e a praça central, onde Ana Clara apareceu pontualmente, caminhando com uma bolsa de pano no ombro. Ela parecia mais composta hoje, o vestido florido balançando ao vento leve, mas Lucas viu o detalhe. Os olhos dela varrendo os arredores, como se esperasse uma sombra a segui-la. Ela se sentou no mesmo banco sob a mangueira, abrindo um caderno para rabiscar algo, talvez um diário, ou planos para escapar dali. De repente, um carro desconhecido parou na beira da praça, um sedã cinza, placa de fora da região, com 2 homens de terno amarrotado descendo. Não eram locais. O jeito urbano, os óculos escuros em um dia nublado, gritavam intrusos. Lucas parou de martelar, o coração acelerando. Eram os olheiros? Os tios dela, com sua rede de contatos, não demorariam a farejar o rastro. Um dos homens se aproximou de um grupo de crianças jogando bola, perguntando algo em voz baixa, apontando para a direção de Ana Clara. Ela notou a movimentação e se levantou devagar, o rosto pálido. Fechou o caderno e começou a andar em direção à igreja. Passos apressados, mas fingindo casualidade. Pedro, o rapaz da véspera, estava por perto, consertando uma bicicleta, e a viu. "Ei, Ana, tudo bem? Quer companhia pro armazém?" Ana Clara hesitou, o pânico subindo pela garganta. Aceitar ajuda de um local poderia expô-lo a riscos, mas sozinha com aqueles homens rondando era pior. "Ah, Pedro. Sim, por que não? Tô indo comprar umas coisas." Pedro sorriu, deixando a bicicleta e caminhando ao lado dela, tagarelando sobre o jogo de futebol da noite anterior. Os homens do carro trocaram olhares, mas não se aproximaram. Talvez não quisessem alarde em plena luz do dia. Lucas observou tudo do telhado, os músculos tensos sob a camisa suada. Ele não interferiria diretamente. Sua regra era a invisibilidade. Mas desceu a escada mais rápido, limpando as mãos no jeans. No almoço, no quintal do armazém, seu Zé compartilhou um prato de feijão com arroz e linguiça frita, servido em pratos de louça lascada. "Essa vila é pacata, mas tem seus olhares, rapaz. Vi aqueles caras na praça, forasteiros como você, né?" Lucas deu de ombros, mastigando devagar. "Mundo tá cheio deles. Mas eu vim para ficar quieto, trabalhar e pronto." Internamente planejava. À noite, ele seguiria os rastros daqueles homens, sem ser visto. Mapearia rotas de fuga para Ana Clara se necessário. A tarde se arrastou com o calor úmido e Lucas voltou ao telhado, mas sua mente estava na garota. Ela chegara ao armazém com Pedro, comprando farinha e sabão, rindo forçado de uma piada dele. Pela primeira vez, Lucas viu um vislumbre de alívio nos olhos dela. A companhia casual a ancorava, humanizava sua solidão. Mas o perigo pairava, como a nuvem que se formava no horizonte, prometendo mais chuva. Ele martelou outro prego,
selando não só o telhado, mas sua determinação. Protegeria a futura rainha, custasse o que custasse, tecendo-se na trama da vila como uma linha invisível. Quando o sol se pôs, tingindo os campos de laranja, Lucas desceu exausto, mas vigilante. No caminho de volta à pensão, passou pela praça vazia e viu pegadas frescas na terra úmida, do carro cinza, agora estacionado discretamente atrás da vendinha. A caçada começara de verdade, e ele, o alfa oculto, era o único escudo entre ela e o abismo. A noite caiu sobre Vila das Pedras como um manto pesado, o céu estrelado pontilhado por nuvens que ainda ameaçavam chuva. O ar estava fresco, carregado do cheiro de terra úmida e fumaça de fogueiras distantes, onde famílias preparavam o jantar em panelas de ferro no quintal. Lucas caminhava de volta à pensão com passos silenciosos, a mente girando como as engrenagens de uma armadilha prestes a se fechar. As pegadas do carro cinza o incomodavam, sulcos profundos na lama, marcas de pneus que não pertenciam às picapes enferrujadas dos locais. Ele parou na esquina da vendinha, fingindo acender um cigarro que nem tinha, e observou o sedã estacionado nas sombras, luzes apagadas, mas com um brilho sutil no painel interno. 2 vultos lá dentro conversando em voz baixa, talvez fumando ou bebendo algo de um cantil. Ele não se aproximaria agora. A impulsividade era inimiga da invisibilidade. Em vez disso, memorizou a placa MG XXX de Belo Horizonte, o que confirmava suas suspeitas. Capangas dos tios de Ana Clara, aqueles abutres que disputavam a herança com unhas e dentes. O pai dela fora eliminado na estrada para a capital, um acidente com freios sabotados, e agora a garota era o elo fraco. Lucas apagou o cigarro inexistente no chão e seguiu para a pensão, o coração batendo em ritmo constante, treinado para missões como essa. No quarto, ele trancou a porta e espalhou um mapa improvisado na cama, rabiscos de rotas de fuga, pontos de observação e o esconderijo de Ana Clara, uma casinha alugada na Rua dos Fundos, perto do riacho. O sono veio aos pedaços, interrompido pelo coachar dos sapos e pelo ronco distante de um caminhão na estrada. Pela manhã, o sol irrompeu mais forte, dissipando a umidade noturna e transformando as poças em vapor que subia como fantasmas. Lucas desceu para o café, onde Dona Rosa já tagarelava com uma vizinha sobre os forasteiros da praça. Aqueles homens de ontem, Rosa, pareciam ratos de cidade, perguntando por uma moça nova. Aqui na vila a gente se cuida, né? Disse a mulher, uma senhora rechonchuda chamada Maria, que vendia quitutes na feira. Dona Rosa assentiu, servindo mais café. Verdade, mas o Lucas aqui é gente boa, trabalhando no armazém. Não é como esses aí cheios de pose. Lucas sorriu por cima da caneca, fingindo desinteresse. Bom saber que a vila tem olhos abertos. Eu só vim para trabalhar, mas se precisar de ajuda, tô aí. Ele comeu rápido, o pão de queijo derretendo na boca, e saiu para o armazém, onde seu Zé já o esperava com uma lista de tarefas. O telhado estava quase pronto, mas agora era hora de reforçar as vigas laterais, trabalho sujo que deixava as mãos pretas de graxa. Enquanto martelava, Lucas mantinha a praça no canto do olho. Ana Clara apareceu de novo, desta vez acompanhada por Pedro, que carregava uma sacola de compras para ela. O rapaz ria alto, contando uma história sobre o cachorro do vizinho que caíra no riacho, e Ana Clara sorria, um sorriso genuíno, pela primeira vez, que iluminava seu rosto cansado. Ela usava uma saia jeans e blusa branca, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático, mas Lucas notou as olheiras profundas, o jeito como ela olhava para trás a cada poucos passos. Pedro a protegia sem saber, sua presença casual um escudo improvisado contra o isolamento que a consumia. Sabe, Ana, você devia vir no baile do sábado na sede do CRAS. Tem música ao vivo, forró de verdade. Vai te fazer bem esquecer essas preocupações da cidade, disse Pedro, parando para ajustar a sacola no ombro. Ana Clara hesitou, o estômago revirando. O baile soava tentador, uma fatia de normalidade em meio ao caos, mas e se os homens voltassem? Seus tios haviam prometido cuidar dela, mas ela sabia que era eufemismo para silenciá-la antes do julgamento.
Ainda assim, a solidão pesava mais que o medo naquele momento. Quem sabe, Pedro? Parece divertido, mas eu não sou boa dançando. Ele piscou animado. Eu te ensino. Meu pai diz que eu sou o rei do arrastapé. Eles continuaram caminhando, virando na direção da casinha dela, e Lucas sentiu um aperto no peito. Pedro era inofensivo, um garoto de 22 anos, sonhando com uma vida simples. Mas envolver-se com Ana Clara complicava tudo. Se os capangas a vissem com ele, poderiam usá-lo como isca. No armazém, seu Zé se aproximou durante a pausa para o lanche, oferecendo um copo de suco de laranja azedo. Rapaz, vi você olhando para a praça. Tá de olho na moça nova? Ela é quietinha, mas dizem que veio fugindo de encrenca em BH. Lucas limpou o suor da testa, escolhendo as palavras com cuidado. Nada disso, seu Zé. Só curioso. Vila pequena, né? Todo mundo nota todo mundo. Mas internamente, ele planejava. À tarde, quando o movimento diminuísse, ele daria uma volta casual pela vendinha checando o carro. A oportunidade veio com o sol alto, o calor forçando uma pausa. Lucas desceu do telhado e caminhou até a vendinha, comprando um maço de cigarros que não fumaria. O dono, um homem magro chamado João, cochichou. Aqueles caras do carro cinza alugaram um quarto na casa da viúva Marta, lá no fim da rua. Perguntaram pela Ana Clara, disseram que são parentes dela. Mas eu não engoli. Parentes não andam de terno em dia de sol. Lucas assentiu, pagando com moedas soltas. Interessante. Vale ficar de olho. Ele saiu circulando pelos fundos da vendinha, onde o carro estava. De perto viu adesivos velhos no para-brisa, de uma empresa de segurança em BH, fachada perfeita para capangas. Um dos homens saiu do veículo, um tipo atarracado com tatuagem no pescoço, e acendeu um cigarro olhando para a praça vazia. Lucas se escondeu atrás de uma pilha de caixotes, o pulso acelerando. Se ele se movesse agora, seria visto. Em vez disso, tirou fotos discretas com o celular pré-pago, enviando para o comando via mensagem criptografada. 2 sujeitos confirmados, vigilância ativa. De volta ao armazém, o resto da tarde foi tenso. Ana Clara passou por ali sozinha, comprando 1 litro de leite, os olhos baixos. Seu Zé a cumprimentou. E aí, moça, tudo certo? Sim, obrigada, murmurou ela, pagando rápido e saindo. Lucas observou da porta dos fundos, notando como ela apertava a bolsa contra o corpo, como se carregasse o mundo inteiro. Naquele instante, ele desejou poder falar com ela, dizer que não estava sozinha, mas sua missão era ser o fantasma, proteger sem ser visto, guiar sem tocar. Ao entardecer, com o céu se avermelhando como ferida aberta, Pedro apareceu no armazém procurando ferramentas. Ei, Lucas, né? O novo pedreiro. Ajuda aí. Preciso de um martelo para consertar a cerca da minha casa. Lucas emprestou a ferramenta, aproveitando para sondar. E a Ana Clara? Parece legal. Vocês se conhecem há quanto? Pedro deu de ombros rindo. Pouco tempo, mas ela é diferente. Triste, sabe? Acho que tá passando por algo ruim. Vou convidá-la para o baile de novo. Quem sabe anima. Cuida bem dela, rapaz. Vila é segura, mas o mundo lá fora nem sempre, disse Lucas, o tom paternal mascarando a urgência. Pedro assentiu e saiu, e Lucas sentiu o peso da responsabilidade crescer. Aquela noite, ele pernoitaria vigiando a casinha de Ana Clara de longe, pronto para intervir se os capangas se aproximassem. Enquanto a lua subia, iluminando os telhados de zinco, Lucas se posicionou em um morro próximo, binoculares na mão. Abaixo, luzes acendiam nas janelas, e Ana Clara apareceu na varanda, olhando para as estrelas com um suspiro audível na quietude. Ela estava quebrando, pedaço por pedaço, mas a presença invisível dele, o alfa oculto, era a linha que a mantinha inteira. Os homens no carro cinza não saberiam o que os atingiria se tentassem algo. A vila, com suas rotinas simples, se tornava o campo de batalha, e Lucas, tecendo sua rede de sombras, jurou que ela chegaria ao julgamento viva, rainha de sua própria sobrevivência. A lua cheia pairava alta sobre Vila das Pedras, banhando os telhados de zinco em um brilho prateado que contrastava com as sombras densas dos quintais. O ar da noite carregava o perfume úmido do riacho,
misturado ao cheiro de lenha queimando nas cozinhas, onde panelas borbulhavam com o ensopado de domingo. Lucas se agachava no morro coberto de capim alto, os binóculos pressionados contra os olhos, o corpo imóvel como uma estátua treinada para a espera. Abaixo, a casinha alugada de Ana Clara era uma silhueta modesta, com luz amarelada vazando pela janela da sala. Ele via o contorno dela se movendo devagar, talvez arrumando a mesa para um jantar solitário, o rosto marcado pela fadiga que só a solidão amplificava. Os capangas no carro cinza não deram sinal de vida naquela noite. O sedã permanecia estacionado atrás da vendinha, um predador adormecido à espera do amanhecer. Lucas baixou os binóculos esfregando os olhos cansados. Horas de vigilância o deixavam com os músculos doloridos, mas era o preço da invisibilidade. Ser o guardião que ninguém via, o alfa que ocultava seu cheiro no tecido da vila. Ele desceu o morro com passos leves, evitando galhos secos, e voltou à pensão pela trilha dos fundos, onde os cães latiam preguiçosos para as estrelas. Na manhã seguinte, o sol irrompeu com força, dissipando a neblina que se enroscava nos vales como fumaça de cigarro. Vila das Pedras acordava com o ritual habitual. O mugido das vacas nos pastos, o motor de motos tossindo na estrada e o aroma de café coado subindo das casas. Lucas desceu para o café da Dona Rosa, onde a mesa já estava posta com broa de fubá e queijo Minas fresco. A dona da pensão, com os olhos inchados de uma noite mal dormida, serviu a caneca com um suspiro. Esses dias andam estranhos. Lucas, ouvi barulho de carro de madrugada vindo da vendinha. Acho que aqueles forasteiros não dormem, murmurou ela, cortando fatias de broa. Ele assentiu, mastigando devagar para não trair atenção. Vila pacata como essa atrai todo tipo de gente. Mas a gente se vira, né? Seu Zé me espera no armazém, o telhado tá quase pronto. Dona Rosa balançou a cabeça, preocupada. Cuidado por aí. E se vira Ana Clara, diz para ela tomar juízo. Aquela moça parece um passarinho assustado, saindo sozinha. O Pedro tá de olho nela, mas menino é menino. Lucas saiu com o estômago cheio, mas o peito apertado. No armazém, seu Zé o recebeu com uma palmada nas costas, apontando para as vigas que precisavam de reforço. Hoje é dia de baile no CRAS, rapaz. A vila inteira vai, até eu. Que danço pior que pau de seiva. Vai te distrair desse trabalho braçal. O dia se arrastou sob o calor escaldante, o sol batendo como martelo nas chapas de metal que Lucas soldava. De vez em quando, ele pausava para varrer a praça com o olhar. Ana Clara apareceu ao meio-dia, caminhando com Pedro em direção ao riacho, onde um grupo de mulheres lavava roupa nas pedras lisas. O rapaz carregava uma cesta de frutas, rindo de algo que ela dissera, e pela primeira vez, Lucas viu Ana Clara relaxar de verdade, os ombros soltos, uma risada escapando como alívio. Mas ele notou os capangas. O atarracado com tatuagem saíra do carro, fingindo comprar pão na vendinha. Os olhos fixos nela como um cão de caça. Ei, Ana, olha só essas mangas que eu trouxe do sítio do meu tio. Doces que nem mel, disse Pedro, oferecendo uma fruta suculenta. Ela pegou, mordendo com cuidado, o suco escorrendo pelo queixo. Obrigada, Pedro. Faz tempo que não como algo assim fresco. Em BH, tudo era engarrafado, sem graça. Ele se sentou na margem do riacho jogando pedrinhas na água. Você devia contar mais da sua vida lá. Mas sem pressão, hein? Aqui na vila a gente não força ninguém. O baile de logo mais vai ser bom. Tem sanfona e zabumba. Vem comigo. Ana Clara olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam como sentinelas. O convite a tentava. Uma noite de música para esquecer os tios, tramando nas sombras da capital. As noites insones revivendo o telefonema sobre o pai. Mas o medo era uma âncora. E se os homens a seguissem? Ainda assim, o apoio de Pedro, simples e genuíno, a fazia se sentir menos isolada. Tá bom, eu vou, mas só um pouquinho para não encher o saco. Pedro sorriu amplo, pulando de pé. Essa é minha parceira. Vou te buscar às 8. Do telhado do armazém, Lucas observava a cena, o suor escorrendo pelas costas. O baile complicava tudo. Multidão significava mais olhos, mais chances de erro. Ele desceu para o almoço, onde seu Zé dividiu um prato de virado à paulista,
adaptado ao mineiro. Feijão com farinha e torresmo crocante. Vai no baile, Lucas. Tem garotas solteiras precisando de parceiro. Quem sabe, respondeu ele distraído. Mas primeiro termino isso aqui. A vila merece um telhado que não vaze na festa. A tarde trouxe uma brisa morna, carregada de poeira das estradas de terra, e Lucas terminou o trabalho cedo, lavando as mãos na bica do quintal. Ele circulou pela vila disfarçado de curiosidade, parando na vendinha para comprar uma garrafa de cachaça que não beberia. João, o dono, cochichou enquanto embrulhava. Os caras do carro cinza estavam perguntando por ela de novo. Disseram que são primos distantes, mas eu vi o atarracado com um revólver no cinto, escondido. Coisa feia, hein? Lucas sentiu o pulso disparar, mas manteve a calma. Valeu pelo toque, João, fica esperto. Ele saiu, enviando outra mensagem criptografada para o comando. Armados confirmados. Baile iminente, risco elevado. No quarto da pensão, trocou a camisa suada por uma limpa, mas não se arrumou para dançar. Sua noite seria de sombras, vigiando o salão do CRAS. Um barracão coberto com paredes de taipa e luzes de Natal, penduradas o ano todo. O baile começou ao anoitecer, com o som da sanfona ecoando pela praça, misturado ao riso de crianças correndo entre as pernas dos adultos. Fogueiras improvisadas iluminavam os cantos, e o cheiro de milho assado pairava no ar. Ana Clara chegou com Pedro, vestindo um vestido azul simples, que realçava sua pele morena, os cabelos soltos caindo em ondas. Ela hesitava na entrada, o coração martelando, mas Pedro a puxou pela mão para o meio do salão, onde casais giravam no forró animado. Vem, é fácil. Um passo para frente, dois para o lado. Guiou ele, as mãos na cintura dela, o suor do calor misturando-se ao perfume barato de sabonete. Ana Clara tropeçou no início, rindo nervosa, mas o ritmo a envolveu, dissipando o peso no peito. Pela primeira vez em semanas ela se sentiu viva, não uma fugitiva, mas uma garota dançando sob as luzes piscantes. Pedro a rodopiava com entusiasmo, sussurrando. Tá vendo? Você é boa nisso. Esquece tudo, só curte. Do lado de fora, encostado na parede sombria do barracão, Lucas observava pela fresta da porta. Os capangas estavam lá, misturados à multidão. O atarracado bebendo cachaça no canto, o outro fingindo dançar com uma senhora idosa, os olhos sempre em Ana Clara. Ele se moveu como uma sombra, posicionando-se perto da saída dos fundos, pronto para bloquear qualquer movimento. Seu Zé passou por ele, carregando uma garrafa. Ei, pedreiro, entra aí, não fica de enfeite. Já, seu Zé, tô só tomando um ar, murmurou Lucas, o corpo tenso. De repente, o atarracado se aproximou do salão, o rosto vermelho de álcool, cutucando um grupo de rapazes. Ei, vocês viram uma moça chamada Ana Clara? Cabelo preto, magrinha? É parente nossa, sumiu. Pedro, ouvindo da pista de dança, parou e se aproximou, protetor. Parente? Ela tá dançando ali. Mas quem são vocês? Ana Clara congelou, o pânico subindo como bile. Ela apertou o braço de Pedro, sussurrando, não, vamos embora. Mas o capanga avançou, a mão no bolso. Só quero falar com ela. Família, sabe? Lucas agiu no instante, saiu das sombras, tropeçando acidentalmente no atarracado, derrubando a garrafa de cachaça no chão. Desculpa, parceiro. Bebi demais, queixo mole. O homem rosnou, empurrando-o, mas a confusão atraiu olhares. Seu Zé, Dona Rosa, a multidão se aglomerando. Rei sem briga no baile, gritou o ferreiro pai de Pedro. Os capangas trocaram um olhar, recuando para não chamar polícia local. Ana Clara aproveitou o tumulto para sair com Pedro pela porta dos fundos, o coração disparado. Obrigada por me trazer, mas eu... Preciso ir para casa. Pedro a acompanhou até a casinha, confuso, mas preocupado. O que foi aquilo? Eles te machucaram? Não, mas... É complicado. Volta pro baile, Pedro. Eu fico bem, disse ela, forçando um sorriso, a porta se fechando atrás dela com um clique que ecoou como adeus. Lucas esperou o salão se acalmar. Então seguiu os capangas até o carro, notando como eles xingavam baixinho, frustrados.
Ele não os confrontaria. Em vez disso, sabotou discretamente um pneu com uma faca escondida, garantindo que não saíssem rápido na manhã seguinte. De volta ao morro, sob o céu agora nublado, ele vigiou a luz se apagar na janela de Ana Clara. Ela chorava baixinho, o choro abafado pelas paredes finas, mas o incidente no baile a fortalecera. Pedro era agora um aliado involuntário, e a vila, com sua teia de olhares, um escudo maior. A chuva fina começou a cair, lavando a poeira da noite, e Lucas jurou silenciosamente. O cerco se apertava, mas ele, o alfa oculto, teceria mais camadas de proteção. Ana Clara sobreviveria, crescendo na adversidade, rainha de um destino que ainda lutava para conquistar. A chuva da madrugada havia deixado Vila das Pedras encharcada, com riachos improvisados correndo pelas ruas de terra vermelha, carregando folhas e poças que espelhavam o céu cinzento da manhã. O ar estava fresco, impregnado do cheiro de solo revigorado e fumaça de fogueiras apagadas, enquanto os galos cantavam roucos para anunciar o dia. Lucas acordou com o corpo dolorido da vigília noturna, os músculos protestando contra o colchão fino da pensão. Ele se espreguiçou na cama, o envelope com a foto de Ana Clara ainda escondido sob o travesseiro. Um lembrete silencioso de sua missão. O incidente no baile fora um erro calculado. Sua intervenção disfarçada salvara o momento, mas expusera os capangas, que agora estariam mais cautelosos como cobras acuadas. Desceu as escadas rangentes, onde Dona Rosa já mexia o café na cozinha, o vapor subindo como névoa. Seus olhos vermelhos traíam uma noite de preocupações, e ela serviu a caneca com um suspiro pesado. Bom dia, Lucas. Ouvi dizer do tumulto no baile. Aqueles forasteiros quase armaram briga por causa da moça nova. Vila não merece isso. Ele assentiu, pegando um pedaço de pão amanhecido e untando com manteiga de garrafa. Mundo tá louco, Dona Rosa. Mas a gente segue, né? Seu Zé deve estar me esperando. O armazém não para. Comeu rápido, sentindo o peso do olhar dela, mas manteve o tom leve, como um vizinho comum. Saiu para a rua, os pés chapinhando na lama, e rumou para o armazém, onde o sol tímido começava a secar as bordas das telhas recém-consertadas. Seu Zé o recebeu com um aceno, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. Bom trabalho no telhado, rapaz. Hoje é reforçar a parede dos fundos. O vento forte está ameaçando derrubar tudo. E sobre ontem, vi você tropeçando naquele sujeito. Coincidência boa, hein? Salvou a festa de uma encrenca maior. Lucas deu de ombros pegando o martelo. Sorte minha, seu Zé. Bebida demais faz isso. Subiu a escada bamba, o martelar ecoando como batidas de um coração acelerado. De cima, avistou o carro cinza na vendinha. O pneu sabotado murcho como uma fruta podre, forçando os capangas a ficarem presos na vila por mais tempo. O atarracado discutia com João, o dono, gesticulando irritado, enquanto o outro fumava encostado no capô, os olhos varrendo a praça vazia. Lucas sorriu por dentro. O atraso os deixava vulneráveis, mas também mais perigosos, como feras encurraladas. Na casinha alugada, Ana Clara acordou com os olhos inchados, o choro da noite anterior deixando um rastro salgado no travesseiro. A luz filtrava pelas cortinas finas, iluminando o quarto simples, uma cama de ferro, uma cômoda com fotos empoeiradas da mãe e um espelho rachado que refletia seu rosto pálido. O incidente no baile a aterrorizara, mas também acendera algo dentro dela, uma faísca de raiva contra os tios que a caçavam como a um prêmio sujo. Ela se levantou, vestindo um jeans velho e uma blusa de malha, e saiu para o quintal, onde o riacho murmurava ao lado. Precisava de ar, de algo que a ancorasse àquela vida fingida. Pedro apareceu na cerca de arame, carregando um balde de leite fresco do sítio do pai. Seus olhos castanhos estavam preocupados, o cabelo bagunçado pelo vento. Ana, tudo bem? Depois de ontem eu fiquei encucado. Aqueles caras. Quem eram eles? Pareciam te conhecer. Ela hesitou na porta, o coração apertando com a sinceridade dele. Pedro era o oposto dos homens da cidade. Simples, com mãos calejadas de consertar cercas e um sorriso que não pedia nada em troca. São parentes distantes, Pedro. Família complicada de BH.
Não quero envolver você nisso. Foi bom você me levar para o baile. Me distraiu um pouco. Ele se aproximou, apoiando o balde no chão. Envolver? Aqui na vila a gente se ajuda. Meu pai disse que viu o pedreiro novo, o Lucas, derrubando o cara. Ele é quieto, mas parece gente fina. Se precisar, fala com ele, ou comigo. Não fica sozinha carregando isso. Ana Clara sentiu um nó na garganta, as lágrimas ameaçando voltar. Pela primeira vez, não era só medo. Era gratidão por aquela rede invisível de bondade que a vila tecia ao seu redor. Obrigada. Vou tentar. Hoje eu vou à praça, comprar umas coisas. Quer vir? Pedro assentiu, animado. Claro, vamos ver se o seu Zé tem sementes para o meu quintal. Eles caminharam juntos pela rua lamacenta, o sol esquentando o ar úmido, e Ana Clara sentiu os ombros relaxarem um pouco. Pedro tagarelava sobre o baile, imitando os passos desajeitados de seu Zé, e ela riu baixinho, o som ecoando como um bálsamo. Mas ao passarem pela vendinha, viram os capangas consertando o pneu com ferramentas improvisadas, os olhares fixos nela como agulhas. O atarracado se endireitou, limpando as mãos oleosas. Ei, moça, Ana Clara, né? Somos primos seus, viemos te buscar. Seu tio mandou. Família tá preocupada. Pedro se colocou na frente, o peito estufado. Primos? Ontem vocês quase armaram briga. Deixa ela em paz, ela não quer conversa. Ana Clara recuou, o pânico subindo, mas forçou a voz firme. Eu disse que tô bem aqui. Vão embora. Não tenho nada para vocês. Seu coração batia descompassado, mas o apoio de Pedro a enchia de coragem, um crescimento nascido da adversidade, transformando-a de vítima em alguém que enfrentava as sombras. Do telhado do armazém, Lucas observava tudo, o martelo parado no ar. Ele desceu rápido, fingindo uma pausa para a água, e se aproximou da vendinha por trás, onde o outro capanga guardava as ferramentas. Com um movimento sutil, chutou uma lata vazia na direção deles, criando distração. Ei, cuidado aí! Tá tudo molhado da chuva! Gritou como um local irritado. Os homens se viraram rosnando, mas a interrupção quebrou o momento. João saiu da vendinha, alertado pelo barulho. Sem confusão na minha porta. Chama o delegado se quiserem problema. A multidão começou a se aglomerar. Dona Rosa, Maria da Feira, até crianças curiosas. E os capangas recuaram, xingando baixinho enquanto voltavam ao carro. Pedro levou Ana Clara para longe, o braço protetor ao redor dos ombros dela. Viu? A vila cuida dos seus. Fica comigo, ninguém te toca. Ela assentiu, os olhos marejados de alívio. Você é incrível, Pedro. Não sei o que faria sem isso aqui. Pela primeira vez pensou em ficar, em lutar pelo julgamento ao invés de fugir. A herança não era só dinheiro. Era a justiça pelo pai, e a vila lhe dava forças para isso. No armazém, seu Zé puxou Lucas para o canto durante o almoço, um prato de tutu de feijão com couve refogada. Você tá no meio disso, rapaz? Vi você ajudando de novo. Se for encrenca, fala. Eu chamo os amigos. Lucas mastigou devagar, o estômago embrulhado pela tensão. Nada disso, seu Zé. Só ajudando o que dá. Mas esses caras, melhor ficarem de olho. Internamente planejava o próximo passo. À noite, ele marcaria uma rota de fuga alternativa, caso o cerco apertasse. Os capangas estavam frustrados, e frustrados cometem erros. A tarde se esticou com nuvens carregadas no horizonte, o ar pesado de umidade, prometendo mais chuva. Ana Clara voltou para casa com Pedro, carregando sacolas de mantimentos, e pela primeira vez trancou a porta com determinação, não medo. Ela pegou o telefone pré-pago escondido, ligando para o advogado em BH. Estou segura, mas preciso de ajuda. Eles me acharam. A voz tremia, mas era mais forte, moldada pelo apoio inesperado da vila. Lucas terminou o dia exausto, o sol poente tingindo os campos de vermelho sangue. No caminho de volta, passou pela praça e viu Ana Clara na varanda, conversando com Pedro à distância. Ela sorria, um vislumbre de rainha emergindo da garota assustada. Mas os capangas no carro observavam de longe, planejando no escuro. A tensão crescia como a tempestade se aproximando. E Lucas, o alfa oculto, tecia sua rede mais apertada, sabendo que o confronto final se avizinhava. A vila, com suas almas simples, era o palco onde Ana Clara cresceria,
superando obstáculos com o laço humano que a unia a eles. A tempestade se formava devagar no horizonte de Vila das Pedras, nuvens escuras rolando como fumaça de uma fogueira distante, carregando o peso de um ar úmido que grudava na pele como suor frio. O sol da tarde lutava para romper as camadas cinzentas, lançando raios fracos sobre as ruas de terra, agora endurecidas pela secura intermitente, onde poças da chuva anterior evaporavam em vapor trêmulo. O cheiro de eucaliptos molhados misturava-se ao aroma de café torrando nas casas, e o vento uivava baixo entre as árvores, como um presságio que os moradores ignoravam em suas rotinas diárias. Lucas caminhava de volta ao armazém, após uma pausa rápida na vendinha, o corpo tenso sob a camisa colada, os sentidos alertas para cada sombra que se movia. A ligação de Ana Clara para o advogado ecoava em sua mente. Ele havia interceptado o sinal via app criptografado, confirmando que reforços estavam a caminho, mas o tempo era curto. Os capangas, frustrados pelo pneu sabotado e pelas interrupções da vila, estavam no limite. Ele via isso nos gestos nervosos deles, nas vozes elevadas que vazavam do carro cinza. No armazém, seu Zé limpava as ferramentas ao entardecer, o céu escurecendo mais rápido com a aproximação da chuva. "Rapaz, você tá com cara de quem viu fantasma. Esses dias andam pesados, né? A moça nova. Ouvi que ligou para alguém. Coisa de cidade grande", disse o homem, passando um pano oleoso na chave de fenda. Os olhos sábios de quem vivera gerações de segredos na vila. Lucas assentiu, empilhando sacos de milho para disfarçar a inquietação. "É, seu Zé, mas aqui a gente protege os nossos. Se precisar, eu tô pronto." As palavras saíam casuais, mas carregavam o peso de uma promessa. Ele havia se tornado parte daquilo tudo, não só o alfa oculto, mas um homem que via na simplicidade da vila um espelho de sua própria perda, o pai de Ana Clara, que ele falhara em salvar, agora vivo nos laços que se teciam ao redor dela. Enquanto isso, na casinha à beira do riacho, Ana Clara andava de um lado para o outro na sala apertada, o piso de cerâmica fria sob os pés descalços. A ligação para o advogado a deixara exausta, mas fortalecida. Ele prometera escolta para o julgamento em 2 dias em Belo Horizonte, onde testemunharia contra os tios. Mas o medo ainda mordia. Os capangas sabiam onde ela estava, e a vila, por mais acolhedora, não era fortaleza. Pedro batia à porta, sua voz ecoando do lado de fora. "Ana, abre aí. Trouxe um pouco de queijo do sítio e pão fresco. Não vai jantar sozinha, vai?" Ela abriu, o sorriso forçado escondendo o tremor nas mãos. Pedro entrou carregando uma cesta de vime, o cheiro de queijo curado enchendo o ar. Seus olhos, cheios de preocupação genuína, a fitaram de cima a baixo. "Você tá pálida, aqueles caras... Eu falei com meu pai. Ele vai chamar o delegado amanhã, dizer que são suspeitos. Ninguém mexe com a gente aqui." Ana Clara sentou-se à mesa improvisada, as lágrimas finalmente escapando enquanto cortava o pão. "Pedro, você não entende. Eles mataram meu pai. São meus tios, querendo a herança. Eu fugi para cá porque era o único lugar seguro, mas agora... Eu tenho que ir embora para o julgamento. Não quero te arrastar para isso." Ele se sentou ao lado, pegando a mão dela com gentileza calejada. "Arrasto? Você é parte da vila agora, Ana. Eu te ajudo a enfrentar. Meu pai tem uma caminhonete velha, mas confiável. Se precisar fugir, a gente leva você até a estrada principal. Não tá sozinha mais." As palavras dele, simples como o pão que partilhavam, a ancoraram. Pela primeira vez, o peso da herança não parecia só uma maldição, mas uma chance de justiça, alimentada pelo apoio inesperado de um rapaz que via nela não uma rainha distante, mas uma mulher precisando de um ombro. A noite caiu com a chuva finalmente rompendo, gotas grossas martelando os telhados de zinco como tiros distantes. Lucas, de volta à pensão, preparava sua mochila, uma pistola escondida no coldre, o celular pré-pago piscando com a confirmação do comando. Uma equipe chegaria ao amanhecer. Mas ele não esperaria passivo. Saiu pela porta dos fundos, o casaco impermeável colando a pele, e seguiu o caminho sombrio até a vendinha. O carro cinza estava lá. Faróis apagados, mas vozes raivosas vazavam pelas janelas entreabertas.
O atarracado gesticulava para o parceiro. Amanhã a gente pega ela de surpresa. O tio quer resolvido, sem testemunha, sem julgamento. Lucas se aproximou como uma sombra, o coração batendo em ritmo militar. Ele não confrontaria abertamente. Sua regra era precisão, não heroísmo chamativo. Em vez disso, cortou o fio da bateria com uma faca fina, garantindo que o carro não ligasse. Então, um assobio baixo alertou seu Zé, que esperava nas proximidades com uma lanterna. Agora, seu Zé, chama o delegado, diz que tem ladrões no carro. O ferreiro assentiu, correndo pela chuva para a delegacia improvisada na praça. Minutos depois, sirenes distantes cortaram a noite, luzes azuis piscando na escuridão. Os capangas saíram do carro em pânico, escorregando na lama. Mas Lucas já havia se posicionado atrás de uma árvore, guiando-os para uma armadilha sutil, uma corda esticada baixa, fazendo um tropeçar e cair, o revólver voando para a poça. O outro sacou a arma, mas o delegado, um homem corpulento chamado Oliveira, primo distante de seu Zé, surgiu com reforços locais, revólver em punho. Mãos ao alto! Vocês estão presos por tentativa de assalto e porte ilegal, gritou Oliveira, algemando-os enquanto a chuva lavava o sangue de um corte no rosto do atarracado. Pedro, alertado por seu Zé, correu para a casinha de Ana Clara, batendo à porta. Ana, tá tudo bem, a polícia pegou aqueles filhos da mãe. A Vila cuidou de tudo. Ela abriu, encharcada pela chuva que entrava pela porta, os olhos arregalados de incredulidade. Pedro a abraçou, o corpo tremendo de alívio. Como? Eu ouvi as sirenes. Foi o Lucas, o pedreiro, e o seu Zé. Eles viram tudo. Você tá segura agora, disse ele, a voz embargada. Ana Clara olhou para a praça, onde luzes de lanternas iluminavam a cena. Os capangas no camburão, a multidão se aglomerando com guarda-chuvas improvisados. Dona Rosa gritava, aqui ninguém passa por cima da gente. Lucas observava de longe, encostado na parede da pensão, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas não derramadas. Ele não se aproximaria. Sua missão era completada. A futura rainha estava salva, pronta para o julgamento. No dia seguinte, a escolta chegou ao amanhecer. Um carro discreto levando Ana Clara para Belo Horizonte. Ela parou na praça para se despedir, abraçando Pedro com força. Você me salvou de verdade. Volto depois, prometo, para contar como ganhei. Pedro sorriu, os olhos úmidos. Vai com Deus, Ana. A vila te espera. Seu Zé e Dona Rosa acenaram, a comunidade unida como uma família tecida em terra vermelha. Lucas ficou no armazém martelando uma viga final, o sol rompendo as nuvens como uma bênção. Seu Zé se aproximou. Você é mais que pedreiro, rapaz. Obrigado por proteger a nossa. Ele deu de ombros, o sorriso genuíno pela primeira vez. Só fiz o que qualquer um faria. A vila ensina isso. Enquanto o ônibus de Ana Clara partia pela estrada poeirenta, Lucas guardou a foto no envelope. O cheiro de sua presença agora parte indelével daquelas ruas. Ele havia vivido nas sombras para protegê-la, e na luz da vitória, a rainha seguia seu caminho, crescida pela adversidade e pelos laços humanos que a sustentaram. Vila das Pedras voltava à pacata rotina, mas com uma história nova para contar no armazém do seu Zé, sob o céu mineiro eternamente promissor.